Alexandre Herculano Caldas Cordeiro, Alexandre Herculano Monteiro e C. Editores, Agência Universal de Publicações, Rua dos Retroseiros, 75, Lisboa. Mxil Alexandre Herculano Caldas Cordeiro, Alexandre Herculano Monteiro e C. Editores, Agência Universal de Publicações, Rua dos Retroseiros, 75, Lisboa. Mxil TYP. Da Companhia Nacional Editora Escorço Biográfico. Alexandre Herculano nasceu no Pateu do Gil, na Rua de S. Bento, em 28 de março de 1810. Estudou com os padres de S. Felipe Neri, nas Necessidades. Mas em 1831 envolveu-se na revolta do 4 de Infantaria contra o governo de D. Miguel, e teve de fugir de Lisboa a bordo da fragata francesa, Melpomene. De aqui embarcou num navio inglês e visitou Plymouth, Falmouth, Jersey, S. Malo, René, Granville. Tomou parte na expedição do Mindelo. Em 1833 foi nomeado bibliotecário da Biblioteca do Porto, lugar que conservou até 1836, data em que, espicaçado já pela mania burguesa do descargo da consciência e dos deveres cumpridos, se demitiu para não prestar juramento ao governo da Contra-Revolução. Em 1837 publica A Voz do Profeta, e 2 anos depois é nomeado pelo rei Fernando seu bibliotecário. É nesta época que dirige e escreve no Panorama, onde publicou numerosos artigos, incluindo os romances O Monge de Cister, O Eurico, O Bobo, A Dama do Pé de Cabra, O Parocho de Aldeã, etc., etc. Este período vai até 1846, em que sai o primeiro tomo da História de Portugal, contendo as origens históricas de Portugal até ao reinado do primeiro rei. Em 1847 aparece o segundo, que alcança até ao reinado de Sancho II. Em 1849 o terceiro, que vai até D. Diniz. Em 1853 o quarto, que trata da descentralização municipal. Depois publica a História da Origem e Estabelecimento da Inquisição. Em 1853 é encarregado de dirigir a publicação dos Monumentos Históricos de Portugal, com a dotação anual de 1.000 cifrão 000 de réis. Como porém em 1856 fosse nomeado guarda-mor da Torre do Tombo um tal Joaquim José da Costa Macedo, Alexandre Herculano, que o odiava e estava muito atacado da monomania da perseguição, demite-se de sócio e secretário perpétuo da Academia, afirmando que, não podendo entrar no arquivo da Torre do Tombo, deixava por isso de trabalhar nos monumentos. A Academia em outubro do mesmo ano reelege, e em dezembro nomeia o vice-presidente, mas Herculano escreve nova epístola persistindo no seu propósito na questão. Eu e o clero leva ao apogeu essa monomania da perseguição, que toda a vida o dominou. Em 1861 rejeita a nomeação de par do reino, em 1862 a de Gran Cruz de S. Tiago, ordem que ultimamente se tem pendurado ao peito de alguns actores. Ao rejeitar esta última mercê, escreve com pacata ironia, no imenso consumo que se está fazendo, que se tem feito há 30 anos, de distinções, de fitas, de insignias, de fardas bordadas, de títulos, de graduações, de tratamentos, de rotolos nobiliários. O homem do povo que queira e possa morrer com esta qualificação deve adquirir em menos de meio século extrema celebridade. Em 1867, enojado do viver, recolhe-se a Valdilobos, a célebre quinta perto de Santarém em que se dedicou à cultura do azeite. Vinha a miúdo a Lisboa e os seus lugares predilectos eram a Livraria Bertrand e a casa do Duque de Palmela. De vez em quando quebrava o silêncio a que se obrigou, publicando um ou outro opúsculo sobre as questões de ocasião. A 13 de setembro de 1877 morre em Valdilobos, vítima de uma pneumonia. E 12 anos depois é transferido da igreja de Azoia, com ofício ou solenidade, para os Jeronimos, onde hoje repousa num sumptuoso mausoléu, quase vizinho do túmulo mais modesto que Portugal reservou aos supostos ossos de Camões. É costume dizer-se com algum abuso da metáfora, que há mortos que se ressuscitassem, vendo os escândalos contemporâneos, tornariam a morrer de vergonha. Qualquer crítico carrancudo podia, seguindo esta tradição, afirmar com algum bom senso que se Herculano ressuscitasse quando o trasladaram de Azoia para Belém, correria o discursador e os assistentes a cacete. E ideias gerais pontífice das letras, Alexandre Herculano não teve, como muitos, a benevolência, a fraqueza, uma cínica bondade de confundir os mediocres e os de talento, e perseguiu com o seu rancor todos os que a inutilidade levantara, elevados pela política, pela camaradice e pela intriga. Foi um amarguroso e um triste. Por despeito, por tédio da sua época, por cansaço do seu espírito.
Interrogações irrespondíveis antes de se analisarem as causas que levantaram este homem à iminência, de onde nunca caiu, e de onde tanta vez lançou sobre o seu tempo os trenos e as maldições de um profeta que não pede perdão para a miséria humana, antes invoca a cólera de Deus sobre as velhas cidades corrompidas. Ezequiel de uma época indigna de história só começou a rugir, não por mando de Jeová, mas depois de conhecer os homens e de se ter entediado deles. O seu temperamento soturno, a sua mente convulsiva, o seu caráter de uma rectidão tão inabalável, tão egoísta que hoje nos chega a parecer estudada eram o produto de uma hereditariedade que nunca se desmentiu e lhe deu esse belo cunho de português, inquebrantável e forte. Aos 20 anos, viu-se obrigado, por uma revolta militar do corpo a que pertencia, a refugiar-se no estrangeiro, por onde pairou algum tempo, visitando a Inglaterra e a França. Não sei se foi decisiva para sua vocação essa viagem. O estado em que então se encontrava a Europa pode fazê-lo crer. Uma outra era abrir-se aos espíritos inquietos e convulsionários. As nações que durante 40 anos se tinham agitado em guerras terríveis, nas épicas campanhas de Bonaparte, nas guerrilhas da Itália, na política da Áustria, sentiam a necessidade de pacificar-se. Começou, pois, a revolução na arte. O inquieto Chateaubriand e o desesperante Byron tinham feito as suas obras no meio das agitações dessa Europa, de que eles invocaram o passado, poetizando-o com as saudosas melancolias que despertem todas as mentes doloridas. Na Alemanha, Goethe e os irmãos Celegels, Leopardi na Itália, cunhavam os seus scriptos com esse desespero de descontentes, de sempre tristes. O sol das batalhas apagara-se em Santa Helena ao mesmo tempo que o sol da poesia expirava ao avistar a Grécia, que ia libertar. Bonaparte e Byron foram os deuses dessa geração, e para completar a trindade, poder-se-ia juntar-lhe Leopardi. Mas o poeta do amor e da morte, o ateu sem esperança, o heróico resignado, não teve a influência dos dois primeiros nem a quis. O vencedor de Marengo e o poeta de Manfredo, convulsivos e desesperados, tiveram o entusiasmo e a ação. O triste que escreveu essa admirável elegia ao pássaro solitário, em nada acreditava, senão na inutilidade da vida e no repouso da morte. Não era, portanto, um guia que escolhessem os que viam a existência mais complicadamente. Byron, Vigny, Goethe, Misset, Shelley, Moore, Hugo punham no que escreviam a nostalgia de épocas remotas da história, que eles lembravam com saudade. Outras índóles, partilhando o mesmo entusiasmo, tentaram estudar esses séculos para reconstituí-los com os documentos e as memórias. De aqui a história e o romance histórico. O século XVIII foi para Portugal e para a França o século da decadência da arte. Entre nós, a poesia das escolas chamadas italiana e espanhola sucedeu à Arcádia, agrupamento onde alguns vates sem saborões e maçadores inventavam os meios de torcer a língua em versos duros e corneus. A Francisco Rodrigues Lobo, a Sá de Menezes, a Santa Rita Durão sucederam Antônio Diniz, o engraçado do Icisope, que hoje ninguém lê sem bocejar, o barbeiro Quita, Garção, Francisco Dias Gomes e o nunca esquecido Filinto Elísio, o mais monstruoso escangalhador da simples e bela língua portuguesa, o mais inevitável inifero de Pindaricas, de Epitalamius, de Ditirambos. Na prosa o abismo era tão profundo, depois de Francisco Manuel de Melo, de Frei Luís de Souza, de Manuel Bernardes, o padre Teodoro de Almeida e o Cândido Lusitano. O século XIX iniciou-se sem presagios de mudança. O velho Lafões na academia chamada das Ciências, fazia propaganda hipócrita das graçolas sem saboronas de Voltaire. Mas, coisa sempre digna de ser observada nos filósofos portugueses que aplaudiam os enciclopedistas, todos assistiam às novenas, aos laus perenes, às procissões com que nessa época caprichavam em passar o tempo. A essa academia podia se juntar outra, também ainda florescente, a Arcádia. Qualquer destas duas corporações eram grêmios recreativos, onde o culto das musas era um passatempo e o escrever prosa um trabalho mexanico. Apenas o bilioso José Agostinho, o obsceno Bocage e o açucarado Tolentino, lançavam no concerto de Numes uma nota alegre e discordante. Bocage escrevia, Camões, grande Camões, com semelhante, acho teu fado ao meu quando os cotejo. Respondia-lhe com uma tremenda descompostura o padre, que queria arranjar um Camões para uso da corte de João VI e dos frades gracianos. O Tolentino, que nunca entendeu nada de literatura, rabiscava versos pedindo jantares e dinheiro. Não se levantava uma voz dolorosa ou eloquente, um grito de convulsivo desespero, uma poesia de arrebatadora inspiração. Tudo era pautado, mesquinho, uniforme como uma cerimônia da corte. O povo apenas, heróico resignado, conservava o grande refúgio no desdém e na indiferença. Nenhum vate da Arcádia o cantou,
Nenhum escritor punha a pena ao serviço da sua causa para o despertar. Massa inconsciente que formigava em um zumbido sempre insistente, sempre pavoroso, como onda de temporal quebrando-se em rochedo terrível que lhe importava a ele que de João VI fugisse e os franceses invadissem o reino? Atrofiado durante 2 séculos o 17º e o 18º da nossa era que tão inexoravelmente começam a ser julgados por uma história mais visualizadora sem poder tirar dentre os seus uma das altivas figuras que fazem revoluções, enterrado até a crápula, ao asco, à imundície e à lama, mas em uma imundície quase aterradora, tanto era enorme, quase épica, tanto era medonha, ninguém lhe pôde infiltrar energia, ninguém lhe soube provocar coragem. Paulino Cabral, Tomás Pinto Brandão, Bocage poetizaram, e de que maneira? A viela, a boneja, a marafona, a meretriz, o frade vicioso e o fadista, Nicolau Tolentino, professor de gramática e empregado público. Era o cantor dos papelinhos dos frisados das senhoras, das reuniões burguesas, dos chás, dos namoros a altas horas com despejos de fezes em cima do peralvilho embasbacado. Curiosos de certo, característicos, pitorescos mesmo, e muito mais interessantes do que os arcades, bacharéis e magistrados que se apelidavam pastores e cisnes. Nenhum ainda assim deu às obras o cunho e o relevo do talento que as torna imperecíveis. E Bocage, José Agostinho, Tolentino eram os que representavam a literatura livre e sem peias. Eram os ídolos de que o povo sabia os versos e a vida, e se apontavam nas ruas. Esses temperamentos que ficam assinalados em uma época pelo amor, pelo heroísmo, pela tristeza, pela infelicidade, já Portugal os não podia produzir. As líricas de Camões e Bernardim Ribeiro, as desditas de Francisco Manuel de Melo, eram substituídas pelas piadas eróticas de Eumano Sadino e as aventuras burguesas dos 2 padres Macedos. Dos humildes que então sofriam, dos resignados que suportaram a vida, não chegou até nós um grito, um arranco, uma palavra. Almas desditosas e obscuras, ninguém soube pôr no papel os vossos desalentos, as vossas dores, as vossas hesitações. Quando a vossa crença era tentada, tinheste de uns para não cairdes na desconfiança do intendente Pinamanique, e para as humilhações heroicas das vidas obscuras, as suaves melancolias, os cruéis desesperos. Filinto Elísio entoava um epitalamio ou um ditirambo, Bocage versejava sobre um mote brejeiro, Tolentino escrevia a função, etc. Castilho em 1830 era ainda um Arcade, Garré quase um ignorado. Em 1837 Herculano publicou anonimamente a voz do profeta, uma espécie de trenos bíblicos, deu uma eloquência solene e triste. Aí se adivinhava a inclinação do novo escritor para a história, poetizada pela saudade e pelas recordações. Era a primeira chama que se ateava em esse espírito, altivo, insofrido e taciturno, resignando-se em um trabalho em que as mais das vezes tinha de martelar o cérebro e sofrear os ímpetos da imaginação poética. É com entusiasmo e vibração que escreve as páginas mais alentadoras da sua história, os quadros mais artísticos e definitivos dos seus romances, os versos mais ricos das suas poesias. Visitando a Inglaterra e a França, a saudade da pátria amargurou-lhe o prazer da forçada viagem. Nas horas vagas dessa vida de tribulações e cuidados, vida errante, refugiada apenas em longos labores e lentas meditações, pesou bem o seu destino. Tinha um temperamento de ferro, em coisas que a sua vontade decidisse, era inquebrantável. Não se bandeou na política, não se apulhou na literatice. Pobre chimerico. Acreditou na honra desdenhoso dos estadistas e dos parlamentares, teve esperança na arte pura, e cultivou-a como seu único ídolo. Depois também cultivou o azeite de Valdelobos com idolatria, porque estava farto da época e dos homens. Dá vontade de morrer, disse ele. Hoje qualquer noticiarista, tendo apanhado alguma indigestão de lagosta ou sardinhas, repete a miúdo a exclamação, confundindo assim a vontade de morrer com a de vomitar. Joseph Prudhomme dissera em tempos que a invasão das diversas atribuições produz em tudo anarquia, e como ele ainda é autoridade para as classes burguesas e dominantes, não nos é lícito duvidar que a literatice ou a monomania literária invade tudo e todos, é inegável. Ainda há pouco, uma notabilidade médica, o Sr. Manuel Bento de Souza, apercebendo-se de isto, fez no elogio do Dr. Antônio Maria Barbosa a comparação de 3 médicos operadores com 3 literatos, explicando que usava desse meio para que os que não entendiam de medicina o compreendessem melhor. Imagine-se Saint-Beuve, Taine e o Sr. Oscar Wilde aplicando este processo à crítica. O estético inglês, por exemplo, comparando Morel Mackenzie com Dante Gabriel Rossetti. O filósofo das origens da França contemporânea aproximando a maneira de operar de Robespierre, e que medonho operador, da do velho anatomista Bichat.
Para que insistir sobre as surpresas que este método provocaria a cada momento? Ao espírito severo de Herculano, cerrado ao moderno, o espectáculo das contradições e das inconsciências da nossa época repugnava. Por isso a sua obra foi uma evocação do passado e dos tempos gloriosos. Ela escrevera no Bobo, página 13, 14, estas linhas: pobres, fracos, humilhados, depois dos tão formosos dias de poderio e renome, que nos resta senão o passado? Lá temos os tesouros dos nossos afectos e contentamentos. Sejam as memórias da pátria que tivemos, o anjo de Deus que nos revoque a energia social e aos sanctos afectos da nacionalidade. Que todos aqueles a quem o engenho e o estudo habilitam para os graves e profundos trabalhos da história se dediquem a ela. No meio de uma nação decadente, mas rica de tradições, o mister de recordar o passado é uma espécie de sacerdócio. Exercitem-no os que podem e sabem, porque não o fazer é um crime. E a arte? Que a arte em todas as suas formas externas represente este nobre pensamento, que o drama, o poema, o romance sejam sempre um eco das eras poéticas da nossa terra. Que o povo encontre em tudo e por toda parte o grande vulto dos seus antepassados. Ser-lhe-á amarga a comparação. Mas como ao inocentinho da Jerusalém libertada, homens da arte, aspergi de suave licor à borda da taça onde está o remédio que pode salvá-lo. Cumpriu a missão que impusera ao espírito? É analisando-lhe as diversas fases da obra que se pode responder à interrogação. Segundo o poeta N. Uns, a poesia nasce com as primeiras ilusões da mocidade, os primeiros amores, as suaves chimeras, N. outros. Quando as desilusões começam a enevoar a alma, as tristezas a pairar na mente, o coração a secar-se, a ser fugitivas as horas alegres. Continuos e uniformes os dias fúnebres, e o sopro da traição envenena os amantes, é que a poesia ergue os primeiros voos, triste e amargorosa, como as aves da tempestade. Dos primeiros são raros os que conservam a frescura e pureza da musa, os anos augmentam, as flores murcham, e quando se quer voltar, por saudade ou por distração, ao trabalho mitigador, as palavras embrulham-se, as rimas escasseam e o cérebro torturado só consegue períodos tortuosos e secos, concepções alambicadas e banais. Alguns, ensaiando a rima e o verso, procuram adquirir à custa de um trabalho seguido, a magnífica força da forma sólida e quase definitiva. São os artistas. E as suas estrofes sonoras têm sons musicais. Byron, Moore e Shelley aliaram os primores da forma à sublimidade da imaginação. Mesmo a língua inglesa dulcificada pela cuidadosa versificação de Milton, Pope, Chatterton e Cowper, atingiu com os grandes poetas do começo deste século uma perfeição inigualável. Em França, ao contrário, teve de operar-se um completo trabalho de renovação. Os pequenos abibades libertinos e poetastros, os fazedores de novelas patetas e açucaradas, nunca cuidaram do estilo. O verso cultivaram os padres Florian e Delille, a quem Rivarol disse uma vez, vendo com um rolo de manuscritos: "Ah, senhor, se não o conhecessem roubavam N.O." A prosa era manejada por Voltaire. Se o enorme talento de Diderot e o doloroso gênio de Jean-Jacques estavam distantes do lodaçal em que se afogavam quase todos, o chistoso Piron, Gresset e toda essa horda de pandegos sem saborões concorreram para escangalhar a língua que Montesquieu, La Fontaine e os escritores ligados pela tradição aos do século XVII, tinham enriquecido. Coube a glória de iniciar essa revolta contra as velhas formas, a estreita sintaxe, a poética convencional e restricta, ao homem contraditório e enigmático que se chamou Chateaubriand. Em 1801 apareceu o gênio do cristianismo. A geração inquieta e guerreira, exausta da materialidade dos insípidos deuses do século anterior, compreendeu que nascerá um escritor, um coração insofrido, um espírito pairante. A forma desse livro é quase clássica. Mas, no entanto, através daquelas páginas, quanta melancolia, quanta amorosidade, às vezes frases dignas de Shakespeare, Balzac ou Byron, como essa do episódio de René, Folle Vache Desert de Hommes. Hugo veio fazer no verso o que Chateaubriand fizera na prosa, deu à língua açucarada e débil, vibração, entusiasmo e consistência. Apareceu ainda outro, embebido nos poetas ingleses, um cisne, mirando-se nos límpidos lagos de cristal, com o olhar todo ofuscado pelas grandes paisagens dos perínneos. Era Vigne, o cantor de Eloá dolorida, o filósofo da cólera de Sansão, esse grande e simbólico poema do fatalismo no amor, que começa pelos versos celebres. Pres de se compagnam, donton le coeurene est passur, la femme, enfant malade et 12 fois impor. Estes revolucionários deram à prosa e ao verso uma simetria, uma profundeza, uma sumptuosidade desconhecida. Muitas das obras desta época trazem um cunho de invocação histórica em bloco.
Vigne formular o seu processo no prefácio de Sim Mars. Tudo devia ter sucedido assim. Portugal até 1836 seguirá distanciadamente o movimento de renovação. As primeiras poesias de Herculano resumbram a nostalgia da pátria e recordam as suas lutas de soldado. O sentimento que em todas elas repassa é uma tristeza de saudoso, uma vibração de descontente. A forma é frouxa como em quase todos os seus versos. Há um fenômeno curioso a observar nas grandes individualidades literárias. Sentem, transplantam o sentir, alcançam a nota mais elevada do patético. Mas os seus versos são coxos e maus, e muitas vezes inferiores, segundo as regras da poética, aos de um banal poeta de lirismos discretos e perfumados. Camilo e Herculano são de isso exemplos culminantes. Estes dois grandes homens tinham demasiado pudor e orgulho para encherem colunas de versos de vulgarismos falsos e mistificações irritantes. Herculano, apesar de tudo, atinge os acumes da elevação poética nas poesias religiosas, essas meditações profundas e serenas, em que ele se identifica com Klopstock, misturando a taciturnidade da sua índole aos arrebatamentos do seu espírito. Nesta índole triste os primeiros voos da musa pairam por sobre as velhas torres goticas e mouriscas, as catedrais rendilhadas, os castelos agoirentos e enegrecidos. Era a primeira chama que se ateava nesse insofrido. A cruz mutilada testemunha eloquentemente como seu talento atinge o sublime, elevado nas asas da crença e da saudade, e o velho cerro de Sintra e a gruta que avista o mar, de onde se enxergou a primeira caravela vinda da Índia, foram um anfiteatro escolhido por este homem para aí se inspirar no maravilhoso canto, que mais parece um hino de Santo Agostinho ou S. Tomás. Deus, a Semana Santa, a arrabidação como a cruz, o grandioso da sua obra em verso. E não direi da sua obra poética porque todos os seus trabalhos respiram poesia a mais altiva, a mais elevada. É curioso como este homem acusado de seco, duro, rancoroso, incapaz de abrir o seu coração ao amor, fosse o artista que escreveu as páginas arrebatadas e potentes de ciúme, de paixão, de embates amorosos entre o espírito e a carne, páginas que dilaceram, fazem tombar lágrimas e constituem as mais admiravelmente criptas do monge de Cister, do Bobo, do Eurico. Terceira, o romancista em Inglaterra. Os romances de Scott invocavam a Idade Média, as cruzadas, os velhos burgos. Poetas, romancistas, escritores pendiam para os estudos e para a crítica histórica. Os romances mesmo e as memórias, que tão cultivadas têm sido nos últimos 50 anos deste século, são apenas variedades da história e da crítica. O pensamento do romancista é idêntico ao do crítico e do historiador. Tem de documentar e historiar um meio, uma época, onde se agitam personagens contemporâneos ou remotos. É assim que nos livros do Sr. Henry James, esses pequenos contos, que nos parecem rabiscados na mesa de fumar de algum rico hotel das grandes cidades, está toda a vida, toda a anciã, toda a nostalgia, e todas as hesitações nervosas dessa geração flutuante, que emigrou para a América, se regenerou e fortificou ao contato de outro meio e de outro clima, e só se definha e sofre quando inveja e macaqueia essa velha Europa, onde tantos vêm matar as saudades e desedentar a sede dos vícios morbidos que herdaram. Quando há 50 anos apareceu o monge de Cister, o romance histórico não existia em Portugal. Como reflexo pálido da literatura inglesa, aparecera entre nós uma ou outra tentativa isolada e obscura. Foi Herculano que o vulgarizou. Ele mesmo nas lendas e narrativas o confessa, orgulhando-se que os seus ensaios provocassem a publicação do Arco de Santana, do Ano na Corte, Ódio Velho, o Conde de Castela e Irmãos Carvajales, o que foram portugueses. Estes trabalhos, excepto o primeiro, são produtos mediocres de cérebros cansados. A curiosidade que os recebeu tombou, com o tempo, em gélida indiferença. Quem lê os romances de Herculano não pode procurar neles nem a análise da vida, nem mesmo o estudo exato da época em que se passam. O poeta triunfa sempre e se aqui e ali aparece o historiador, ou melhor o cérebro transbordando de conhecimentos históricos e obrigado a revelá-los em tudo quanto escrevesse, o visualizador sempre nos arrasta e empolga com as suas ilusões. O que vibra com uma intuição admirável nos seus romances é a nota desesperante do amor. As paixões desses personagens eram um fogo que os minava e consumia. A religião e o despotismo medieval carregaram ainda mais funebremente o espírito dos bárbaros. Qualquer sentimento que os escravizasse, era para esses brutais uma força, como que sobre-humana, contra a qual lutavam, subjugados pelas superstições e pelos prejuízos. O Egas Moniz do Bobo, o Eurico, o Vasco do Monge de Cister, o D. Fernando das Arras por Foro de Espanha são entes que se movem na vida sob a ação dominadora de um amor,
tão despótico como a tirania dessa idade de ferro. Estes amorosos são como leões algemados que a cada instante rugem no seu desespero. O sempre triste Eurico, a escreve a Teodemiro, examina bem a consciência e diz-me qual é para os corações puros e nobres o motivo imenso, irresistível das ambições do poder, da opulência, do renome? É um só a mulher. É esse o termo final de todos os nossos sonhos, de todas as nossas esperanças, de todos os nossos desejos. Para o que encontrou na terra aquela que deve amar para sempre, aquela que é a realidade do tipo ideal que desde o berço trouxe estampado na alma. A mira das mais exaltadas paixões é a auréola celestial que cinge a fronte da Virgem, ídolo das suas adorações. Tirai do mundo a mulher, e a ambição desaparecerá de todas as almas generosas. Realidade ou desejo incerto, o amor é o elemento primitivo da atividade interior. É a causa, o fim, e o resumo de todos os efeitos humanos. Teodemiro eu amei como ninguém talvez ainda amara. Este amor foi desprezado e ludibriado, e depois, comprimido pelo desprezo e pelo ludíbrio no fundo do coração do teu pobre amigo. Sabes o que faz um amor imenso assim recalcado? Devora e consome o futuro e entenebrece para sempre o horizonte da vida. Nada há depois de isso que possa restaurar o que ele tragou, nada que possa rasgar as trevas que ele estendeu. No mesmo sepulcro não há porvir de esperança nem porventura luz de consolação, porque o passamento do corpo precedeu a morte do espírito. 1 Eurico página 76, Lisboa, 1864. De Fernando o doloroso apaixonado conhecendo a ignomínia que desceu, diz a Leonor Teles, é porque sabes que esse amor não pôde perecer. Que esse amor é como um fado escrito lá em cima interrompeu de Fernando que tu me fazes tingir as mãos de sangue para satisfazer as tuas cruéis vinganças. É porque sabes que esgoto sempre o cálice das ignominias quando as tuas mãos me apresentam que me sacias de deshonra. Terás, acaso, algum dia piedade de aquele que fizeste teu servo, e que não pode esquivar-se a ser tua vítima. 2. Lendas e Narrativas, 1º volume Lisboa, 1865. O sombrio Egas, despedindo-se de Dulce, diz-lhe, vai-se o vulto do meu corpo mas eu não, que a teus pés cá fica morto o coração. 3. O Bobo, página 145, Lisboa, 1878. Herculano tocou como poucos na eterna chaga da alma apaixonada, a dúvida, a desconfiança. E como o ciúme e o desespero se manifestam psicologicamente em uma inalterável uniformidade em todas as épocas, segue-se que um Egas, um Fernando, um Vasco, um Eurico, são tipos característicos dos amorosos e tristes. Quarta, o historiador vimos como as principais figuras intelectuais do começo do século penderam para as reconstituições do passado. Em Inglaterra Hume abrirá no século anterior a corrente que depois Lingard e Macaulay prosseguiram. Em França Augustin Thierry, Quinet, Guizot dão aos estudos históricos uma nova fase. Herculano seguiu esta corrente que dominou toda a obra. O investigador surgiu primeiro do que o poeta, ou poeta fez surgir o investigador? Um e outro parecem tão confundidos em todos os seus livros que é impossível responder à interrogação. Que o historiador não destruiu a alma poetizadora, vê-se logo no 1º volume da História de Portugal, que fecha com estas saudosas palavras sobre o nosso primeiro rei. Se uma crença de paz e de humildade não consente que Roma lhe conceda essa coroa, outra religião também veneranda, a da pátria, nos ensina que, ao passarmos pelo pálido e carcomido portal da igreja de Santa Cruz, vamos saudar as cinzas de aquele homem, sem o qual não existiria hoje a nação portuguesa e, porventura, nem sequer o nome de Portugal. O trabalho sobre a descentralização municipal da Idade Mídia, inserto no 4º volume da História, tem sido, até hoje, considerado como obra definitiva. O peso da investigação carregara a índole deste homem de estudo, o seu cérebro transbordou. Planeando apenas escrever sobre Portugal na Idade Mídia, viu que podia alargar os seus trabalhos. Mas a polêmica provocada pela publicação do 1º tomo da sua história, serviu-lhe de pretexto para fingir que truncava um trabalho, que ele mesmo talvez apenas um momento pensasse em prosseguir. Vê o político quando em 1840 Herculano foi eleito deputado por Sintra, teve ocasião de pedir a palavra no parlamento. Tinha uns apontamentos que consultava, à medida que ia falando. O que seria a Câmara dos Deputados em 1840? Cheia de abades sonolentos, de provincianos ridículos, de bacharéis grotescos e analfabetos inconscientes. Não é hoje muito fácil fazer uma ideia aproximada do que era então esse antro de paladores. No meio do discurso, um pouco interrompido, do deputado por Sintra ouviu-se o grito de «Larga a sebenta», que produziu o riso contido de aquela Câmara patusca.
O homem que pronunciou esta frase simbolizou depois a tagarelice parlamentar e petulante no seu apogeu, paurou durante 20 e tantos anos. Aclamado por uma burguesia que lhe admirava a cabeça e a careca, fez discursos que são o mais irresistível narcótico dos poucos que têm a coragem de consultá-los, morreu conhecido e feliz. Tem duas estátuas, uma defronte de S. Bento, dessa casa de cuja inutilidade prejudicial ele foi o mais triste e curioso símbolo, outra em Aveiro. Chamou-se José Estevão. Alexandre Herculano, ferido no seu orgulho, nunca mais quis frequentar aquela feira de gado. Os seus trabalhos resumbram todos um invencível rancor aos políticos e à política. A sua índole triste sombriou-se. O despeito e o tédio azedou-lhe o caráter. Adivinhou a vulgar corrupção que se alastrava por todas as classes, e com a integridade inerente ao seu espírito fugiu. Esta deserção de um campo, onde o país lhe podia merecer tantos serviços, era inevitável. O presente não o tentava. Com uma anciã vulgar nos espíritos que chegaram às comiadas da cultura intelectual, tentou brutificar-se na vida do campo. Beber a grandes tragos a alegria que a natureza entorna na alma dos animais e das plantas. Mas estava muito intelectualizado. O brado que levantou a favor dos monges e dos padres pobres foi recebido pelos livres pensadores burgueses como uma contradição com os ataques na célebre questão eu e o clero. A Herculano, temperamento religioso por educação, repugnava o abandono e a miséria em que o governo deixará os antigos frades, negando-se mesmo a pagar o insignificante subsídio que prometera aos que se secularizassem. A sua índole estreita e inquebrantável em questões de rectidão, custava a compreender que os ministros renegassem todos os programas com que subiam ao poder e faltassem a todas as promessas, como se eles tivessem sido inventados para outra coisa. Esta surpresa em um homem ambicioso, transformou-se mais tarde em um rancor que nos últimos anos da sua vida, se afogou em desprezo por tudo que dissesse respeito à política. Dom Pedro V, de quem Herculano foi o mentor, consultava-o a miúdo sobre os negócios do Estado e a maneira de resolvê-los. Herculano gostava deste papel de ministro do culto, e pode afiançar-se que se o tivesse exercido por mais tempo, muitos dos que ele desprezava teriam sentido por detrás do manto do rei, a pata do leão, atirando-os à insignificância de onde nunca deviam ter saído. Este poder, exercido por um mais longo prazo, se o reinado de Dom Pedro V tivesse sido duradouro, é forçoso desel, embora não muito democrático. Seria benéfico e talvez evitasse a lenta agonia em que Portugal agora se revolve. Mas quis o destino que tal não sucedesse. Herculano apenas chegou a Lisboa a rainha Estefânia, sentiu o espírito accesso em ciúme contra a mulher que ia dominar o rei com o mesmo, ou talvez maior, prestígio com que ele, ó grande intelectual, tinha dominado. Este ressentimento explica-se bem. Herculano olhava Dom Pedro com um carinho afetuoso de um pai e o que mais é, de um pai que houvesse podido identificar a sua alma à alma desse filho do espírito. A rainha fora para a índole religiosa e casta de Dom Pedro a esposa, a simbolizadora do amor santo. Herculano julgou que ela vinha roubar-lhe uma parte do domínio que ela exercia no rei e a odiou-a. Este ódio, compreende-se bem, nunca revestiu as formas bruscas de um completo rompimento, e como provinha de um sentimento do espírito que se não era muito elevado, estava muito longe de ser mesquinho, manifestou-se apenas por pequenos embates de palavras e 2 ou 3 casos anecdóticos mais ou menos conhecidos. Por morte da rainha e do rei, Herculano, que já quase se afastara do paço, foge e vai isolar-se em Valdilobos. A história em Portugal acaba no reinado de Dom Pedro V. Com Luís e começa essa longa ópera bufa, ridícula e sinistra a um tempo, com um cunho tão enorme de corrupção e de infâmia. A que se assiste em um sufocamento de indignação e lágrimas, que arrastou Portugal a este fim desesperado. O centenário de Camões foi o único ponto claro no horizonte negro. Mas Herculano morreu 3 anos antes de se realizar esse grande acontecimento nacional onde Portugal afirmou pela última vez a sua força desesperada no meio da agonia. Herculano, podendo desempenhar um elevado papel na política portuguesa, nada fez. O único homem em quem ele exercera uma salutar influência ao rei morreu, deixando seu mentor afogado em nojo pelos homens e pela existência. Em algumas maneiras de pensar e de sentir, Herculano revelou-se superiormente, depois a náusea pela vida e pelos viventes. Comunicou-lhe esse desprezo que pareceu tão grande porque tombava de muito alto, e lhe deu o cunho de intransigência e de força, em um tempo em que todos são malharvês e fracos. Analisei as manifestações intelectuais da altiva personalidade a quem a burguesia idolatrou, mais por ouvir contar certas particularidades rudes do seu viver, do que por lhe ter lido as obras. Homem de um século convulsionado e contraditório foi, como ele, impersistente e convulsivo.
O crítico exclusivista que condenasse qualquer obra por trazer uma rajada de azedume, esquecendo-se da época em que foi feita. Seria tão extraordinário como o médico que quisesse persuadir um agonizante de que estava curado. É impossível exigir de alguém que seja alegre, que tenha saúde e fé em tempos de tristeza, de desalento e de dúvida. Herculano podia repetir a frase de um homem muito diverso dele, o melancólico Amiel, sem ter ainda morrido, sou uma alma de outro mundo, os outros parecem-me sonhos, e eu sou um sonho dos outros. O homem que foi um poetizador sombrio e solitário, não devia amar um século de ciência e de indústria. Não o amou Herculano. Como não amam os espíritos atormentados a quem o tédio do viver exagerou a nostalgia pelos tempos que passaram é onde tantos doloridos põem o ideal de uma felicidade chimérica e impossível para os grandes taciturnos. Índices Corso Biográfico 5 e Ideias Gerais 13:2 O Poeta 31:3 O Romancista 44 O Historiador 49 O Político 50 Uma Obras de Caldas Cordeiro Marques de Pombal, Porto, 1890. Sem Envelhecer, Contos. Lisboa, 1892. 300 Corações Inquietos, Romance. Lisboa, 1893. 500 Alexandre Herculano, Estudo. Lisboa, 1894. 300 End of the Project Gutenberg, e-book Alexandre Herculano Updated Editions will replace the previous one, the old editions will be renamed, creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one was a United States copyrighting these works, so the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By hidden or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. e below. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If a individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work,
Without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.i.1 if active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however. If you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a form other than plain vanilla C, or other form used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form any alternate form must include the full project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.i.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.i.8 or 1.i.9. 1.i.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address CPFID in Section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms that are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees.
You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited write-off replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited write-off replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. IFN disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement. The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, any providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg trademark work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. As goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City,
UT 84116, 801 596 1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org, Contact Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the vast array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.